E opa, e aí galera, hoje vamos de obrinha nova para vocês. Essa é uma obrinha totalmente diferente das outras, até porque nessa iremos encontrar um protagonista com um pet de estimação totalmente diferente dos outros, pois esse terá o Godzilla como seu pet de estimação. Mas para entender tudo como é que ele conseguiu esse pet de estimação, precisamos voltar tudo logo do início. Aqui em uma sala de aula, vemos então toda a bagunça acontecendo, enquanto os cartazes diziam que um certo dia especial estará acontecendo, só que entre esses alunos que estavam todo bagunçado na sala, um acaba acordando. Ele se pergunta se realmente conseguiu estar voltando antes do vestibular. Sabendo disso então, ele acaba levantando, totalmente assustado com isso, enquanto todos os alunos ali se assustam com o nosso protagonista por ver que ele do nada ficou doido. E assim então ele segura sua cabeça e só depois se pergunta que tipo de história de terror era essa, se ele tivesse meio que reencarnado, pelo menos que seja no momento depois que ele conseguiu estar entrando na faculdade. Então ele começa a contar uma história, pois desde os tempos antigos, a humanidade na Estrela Azul tem sido atormentada por uns tipos de catástrofe, invasões talvez de monstros poderosos, como esses monstros aqui que podemos ver. Mas o reino secreto se conecta com os outros mundos, e esses mundos está cheio desses monstros assustadores. Às vezes eles aproveitam meio que a fenda que se abriu entre o reino deles e o nosso vai estar invadindo o mundo dos humanos. Os monstros poderosos podem estar destruindo várias nações e ameaçar totalmente a civilização humana. Sabendo que estava perdendo a luta contra esses monstros, os humanos acabou meio que criando uma coisa aí. Isso aí que eles criaram ou desenvolveram foi basicamente um sistema de genes bestiais. O que significa é que simples, você vai injetar genes bestiais para poder estar despertando um modelo de monstro e desbloquear o talento genético dentro, que só com isso traz guerreiros poderosos, pode estar salvando a civilização humana. Também isso faz que os guerreiros desfrutem de seus status e tratamento muito maiores do que as pessoas comuns. Mas a Estrela Azul entrou em uma era onde que a força marcial era tudo. E já se você é humano fraco, você era considerado inferior. Apenas os cultivadores de artes marciais estavam acima de tudo. Enquanto ficava pensando no tal pesadelo que estará acontecendo futuramente, ele viu uma coisa nova surgindo. Isto era a travessia mundial que estava sendo introduzida. O hospedeiro que terá o sistema para o resto da vida praticamente era o nosso Ye. E para complementando na cabeça do nosso protagonista algumas memórias. Ye, um estudante de ensino médio, do porquê isso tudo. No entanto, enquanto isso tudo acontecia, os figurantes por lá percebem que o nosso protagonista, que no momento é considerado um lixo, estava tendo um tipo de pesadelo. Ainda mais, eles começam a rir de sua cara, se perguntando do porquê um perdedor como ele ainda fazer vestibular. Não só satisfeito por zoar ele por ali, aparece essa garota que pede para que ele largasse a escola, pois ele era um perdedor e voltasse a ser um trabalhador comum e morresse trabalhando. Mas a verdade é que toda a história que tem um protagonista que era sempre maltratado, sempre tem esse tipo de mulher que está sempre no meio da história para estar atrapalhando a história do protagonista. No entanto, ele ignora isso, até porque parece o dono original desse corpo não tinha uma boa reputação na classe, do porquê os pais originais dele acabou meio que sofrendo um acidente no ano passado, o que fez ele perder o foco no seu treinamento e nos estudos. Suas notas anteriormente eram até que decentes, mas agora despencaram praticamente tudo, o que se tornou no fim basicamente um peso na sua média de classe. Então, neste momento eles perguntam o que aconteceu, tudo porque o protagonista encarava ela por um bom tempo, até no momento ela pensa que ele está brigando. No entanto, ela pensa um pouco lá que ele não estudou direito, mas bem provável que ele era o único aqui que estava sofrendo aqui por agora. E no momento então ele pensa que acabou meio que herdando uma vida bastante impopular. Além do mais, ele acabou parando em um momento humilhante e bastante trágico. Só que no entanto o professor aparece e pede para que eles relaxassem, pois agora eles estarão recebendo aquele soro para poder estar despertando sua genética. E até o professor da motivação negativa para que ninguém tivesse aquela confiança no alto. Até porque depois que injetar o soro, seus 3 anos de esforço e construindo seu físico e seu treinamento de energia espiritual praticamente será até que quase inútil ou útil por até lá. Mas tudo que eles fizeram por agora foi essencial para que eles pudessem estar despertando o soro. E então ele acaba segurando o óculos e comenta aqui quanto aqueles que não levaram nada a sério antes não terá nada praticamente. No entanto, isso para ele parece ser um tipo de piada. E parece que ele talvez não fosse o único relaxado por aqui, mas ele agora precisa tomar o controle do pânico, pois no momento agora ele pensava só em entrar em pânico, porque ele não queria estar tendo uma outra vergonha para estar desbloqueando sua mente. Só que de qualquer forma ele não vai ter medo não, até porque hoje ainda ele estará basicamente herdando o papel principal e despertará o belo de um soro, e também ele estará fazendo tudo de certo para limpar a bagunça dele.
Enquanto o protagonista e todo mundo fica feliz sobre isso, a cena muda para outro local. Neste local, encontramos então todos os alunos se perguntando que tipo de animal eles iriam se transformar. Uma até pensou que iria se transformar em um triturador de montanha, ou talvez em um dragão. Mas como bom amigo o cara é, ele só fala que seu amigo vai se despertar como uma besta de nível 1. E assim então depois de um tempinho a genética acaba brotando ali no meio do pátio. E no momento que saiu, encontramos então várias genéticas ali que eles poderiam estar pegando e utilizando, já que também este era o soro de despertar a genética. Ele também contém os genes primordiais de todas as bestas mágicas já registradas pelos humanos guerreiros. Após a injeção, você estará sendo absorvido aquilo e naturalmente você estará despertando. Normalmente, quanto mais forte o seu físico, mais forte seu gene você conseguirá despertar. Então, o professor continua a dizer que para que eles não ficassem nervosos assim que o soro foi injetar, era só simples ficar lá na boa aceitando o poder vindo para eles. Aqueles que cujos nomes foram chamados era para estar subindo no palco. Assim, ele chamou por Shang Peng e logo em seguida o outro, Miao Ryuno, e assim então a injeção acaba injetando neles. Enquanto eles estavam tomando aquele soro e despertando seus poderes, Azaro subia entre eles, porém nosso protagonista só estava lá de fundo. Assistindo isso tudo, no momento em seguida ele acha isso um pouco estranho, da forma que eles estavam agindo. Ele até acha que vai ser difícil, então ele acaba ignorando isso, só simplesmente pega naquela sua agulha que segurava e vai em direção do seu pescoço. Assim que chegou mais perto, ele acaba injetando aquilo nele, e no momento que injetou, um líquido azul entra nele. E só depois que aquilo entrou, o nosso protagonista arregala os olhos e ele dá de cara com o professor. Logo então o professor percebe que Rie não parece ter mudado bastante. De seguida ele até pensa que talvez recebeu uma dose falsa, porém aparece aquela garota de antes, zombando a cara dele, chama por Ie. Como sempre, Ie era um fracassado e não conseguia despertar nada. Então ela continua a zombar da cara dele, porque ele era um pássaro que na sua visão despertou sem asas. O que isso significava? Que ele estava condenado. Já ele percebe no momento em seguida que essa garota era irritante. Ela até o momento, essa era aquela que liderava os bullies para cima de nosso herói. No entanto, ela continua a dizer lá que isso tudo combina com o nosso herói. Agora que não vai ser mais um guerreiro, ela só pede para que ele fosse embora e voltasse para casa. No entanto, pensando que tudo acabou, ele sente uma sensação vindo. O sistema aparece, mostrando seus status. Sabendo que conseguiu despertar uma besta extremamente forte, ele só pede para que ela se retirasse. Mas ela, por outro lado, acaba se perguntando o que ele queria estar dizendo com isso. Ele estava despertando o quê? O cara era o mais fraco de todos. E ainda mais tudo porque eles deveriam estar se retirando daqui. Mas já era tarde, até porque agora o nosso herói despertou o seu poder. E neste momento, uma sombra de um Godzilla gigantesco aparece por ali. E essa pequena sombra ali acabou demonstrando um pouquinho de poder. Esse pequeno poder fez que aquela garota que estava perto do nosso herói voasse um pouco para trás. Sendo não só ela jogada para trás, como também o resto dos alunos que logo caídos no chão se pergunta quem foi que despertou esse poder impactante. A hora do garoto era tão poderosa que eles ali mesmo não conseguiram estar se mantendo de pé. Enquanto eles não conseguiam, a cena muda para outro local e encontramos a garota controlando sua besta de estimação, enquanto olhava para o nosso herói. Por outro lado, um outro que tinha uma besta de estimação de gelo olhava para ele e percebe que aquele poder era diferente. Enquanto ele comentava que era diferente as coisas, o sistema aparece comentando que o modelo que ele acabou de despertar era ranquear a chama insana de Amola. A sua habilidade de linhagem é o sopro incendiário. Ele olhando para essa coisa do sistema, ele não acredita. O monstro de classificação lá, ele se surpreendeu com isso. E neste ponto, olhando para a palma de sua mão, ele percebe que recebeu o dedo de ouro. Aquele que era o perdedor Rie se tornou agora extremamente poderoso. E só não isso, como também utilizou sua aura para estar arremessando seus companheiros um pouco para trás. Até mesmo aquela Yang acabou sendo nocauteada com o único golpe da besta de nosso protagonista. E abaixo encontramos ela toda apagada. Então ele se perguntava que tipo de template ele despertou. No entanto, ele não poderia ficar parado por agora. Ele se ajoelha e começa a se desculpar. No entanto, nosso protagonista acaba comentando que acabou causando uma baita confusão aqui agora. Mas ele, antes de causar essa confusão, acabou comentando para que ele desviasse. Então, se por acaso não escutou, não foi culpa dele. E agora que despertaram seus genes, esse cara aí acaba convidando eles a seguir uma sala. Neste local onde que eles estarão seguindo, era para estar descobrindo qual o seu tipo de monstro, também qual a força do seu monstro que você despertou. Já que para descobrir o seu real poder de sua força do seu pet, eles estarão usando a detecção de avanço de gene. Ele pode estar testando o gene da besta mágica do seu sujeito e também pode estar testando o seu nível marcial. Enquanto todo mundo comentava sobre isso, outra comentava lá que Shouzu, ele realmente fez jus ao seu título melhor aluno da turma. E ele não só é um aprendiz marcial de nível 9, como também despertou a linhagem de nível superior da linhagem de terceiro nível do dragão de gelo. E já dessa vez, o campeão da cidade, Ansheng, tem que ser ele. Só que também aparece
aparece outro lá, comentando que também acabou aparecendo outro lá que acabou despertando também uma classificação extremamente alta. Ela então até comenta consigo mesmo que um pardal do submundo de linhagem rara de nível 4 são praticamente consideradas a maior pontuação da província. Se uma besta de linhagem de nível 4 aparecer em sua frente, em sua verdadeira forma, poderia destruir praticamente a maior parte da cidade. E os guerreiros como agora que estão bastante fracos, eles não conseguem nem sequer lidar com um monstro como esse. Somente um grão-mestre conseguiria resistir tal monstro como esse. No entanto, nosso protagonista por lado percebe que os modelos de despertar deles são de classificação de nível 3 ou de nível 4. Porém, ele se pergunta do porquê o dele é A. Porém, neste momento, a garota lá de fundo chama para o nosso IE. No entanto, ele acha que estava cedo demais até olhar para trás e encontra a quantidade gigantesca de companheiros seus encarando ele, pois eles achavam que o nosso protagonista poderia ser o novo revolucionador de caras aí poderoso que vai surgir agora. Mas, no entanto, ele ignora tudo e só segue em frente aí. E uma coisa é certa, ele entende que esse mundo só gira em torno do poder marcial. Eles então, vendo o nosso herói entrando, percebem que ele será o maior aluno dessa era. Também aquela aura lá transformaria ele em um monstro extremamente forte. Então eles abrem caminho para o número 1 está entrando. Este, que ficou curioso para saber quem tinha aquela aura forte, descobre seu nome. Este talvez era IE. Ele realmente vale a pena esperar para ver qual poder estará despertando. Em seguida, no telão, mostra o nosso protagonista. Mostrava ali algumas informações básicas de classe, que ele era da classe 7, IE, o discípulo de marcial de estágio nível 3. Porém, a linhagem bestial era desconhecida. Mas vendo linhagem de nível 3, todo mundo que estava por ali ri de sua cara. E linhagem desconhecida, talvez ele nem tenha sequer uma besta. Seria talvez uma vergonha, a decepção. Mas tudo aquilo que aconteceu antes, talvez foi até uma piada que aconteceu. No entanto, o nosso protagonista no fim se retira. Essa expectativa não foi tão alta, até porque o modelo não foi detectado, mas ele acabou anunciando um prompt para o modelo de um monstro infinito. Mas o modelo de monstro infinito é praticamente um guia de aprimoramento, pois ali você pode completar algumas missões, ou também aumentar a sua reputação, que você pode obter alguns modelos de monstros adicionais, e completando missões, aumentando sua reputação, sua força aumentará mais. Seu rank e seu modelo aqui agora é diferente deles, mas isto significa uma coisa, que ele tem chance ainda, até porque contando que ele ainda atenda às condições, o nosso protagonista pode estar desenhando um modelo de monstros basicamente o quanto ele quiser, infinitivamente. E com a cara e um sorriso, ele percebe então que no fim ele se tornará talvez, ou não, ele seria o rei dos monstros. Enquanto ele se considerava isso tudo, a cena muda para outro local. Na sala do professor, ele se perguntava do porquê o protagonista queria tanto essa folga. Ele até fala lá que queria essa folga para poder estar aprimorando cada vez mais seu poder. Então o professor, por última vez, acaba se perguntando se realmente ele iria ficar lá na casa dele estudando. Então ele chama por nosso IE, e ele sabe bastante disso. Se realmente ele quer se tornar um guerreiro, o único jeito é estar indo para a faculdade. E também ele sabe que ele acabou despertando uma linhagem sanguínea, mas a sua função ainda era muito fraca, e não tem como o nosso protagonista passar no vestibular. A Universidade de Pequim é algo que não era fácil de estar entrando, então ele deveria estar se preparando bastante. Se não conseguir passar uma vez, ele terá que estar testando várias vezes. No entanto, o nosso herói ignora ele. Ele comenta que estava desesperado para estar aprendendo. Ele talvez não entenderia, até porque ele despertou uma linhagem sanguínea poderosa, contando que ele consiga treinar duro. Ele vai conseguir tudo que ele deseja. E para dizer a verdade, ele pede para que olhassem nos seus olhos. Seus olhos não mentiriam para o nosso professor. Já se realmente era isso que ele queria, o professor concorda, mas se ele por acaso bombar e repetir, ele vai estar fazendo que ele voltasse a estudar com ele de novo. Mas na cidade, encontramos nosso herói andando. Ele comenta lá que a casa de seus pais foi hipotecada por uns 600 mil anos. E aí, com a indenização da cidade deles com mais de 1 milhão, ele agora tem dinheiro suficiente para estar indo para a cidade principal. Mas para melhorar seu poder agora, ele tem duas opções. Uma é estar subindo de nível como guerreiro, mas já a outra maneira é aumentar a taxa de contrato com o modelo de Timora. Já de acordo com os dados do modelo de monstros infinito, cada modelo começa então com apenas um ponto de contabilidade. Só que Timora tem claramente 3 pontos de compatibilidade. O que ele não entende, de onde que vieram os 2 últimos pontos. E para isso só há uma única resposta. O modelo de Timora absorveu o poder do soro de despertar genético, que ganhou 2 pontos de contabilidade. Isso prova que o soro, relacionado basicamente com os genes neste mundo, pode estar aprimorando suas habilidades de modelo. Em vez de estar treinando até a morte como um guerreiro, ele pode estar gastando dinheiro para estar aumentando a sua compatibilidade, que para ele, para ser sincero, vai estar sendo muito mais melhor. Então ele precisava se apressar para estar comprando algum soro de aprimoramento genético.
Só que no momento que passa na carteirinha ali, o nosso protagonista tem uma surpresa gigantesca. Ele arregala os olhos e na frente ele encontra ali as pessoas que andavam, mas andando, ele percebe a presença dos seus genes. Todos por aqui já despertaram sua linhagem. Após despertar o modelo de alma intensa de Mora, o nosso protagonista obteve uma habilidade sensorial única, o campo magnético da vida, já que Mora pode estar sentindo sinais vitais remetidos por criaturas através da liberação de seu campo magnético vital. Ele pode estar sentindo claramente o QI e o sangue dos guerreiros queimando como se fosse uma fornalha dentro deles, junto com os rugidos de suas bestas, de suas linhagens, os guerreiros, os monstros. Ele não consegue estar mais suprimindo o poder de lutar dentro dele, mas infelizmente ele era apenas um novato agora. Só no momento ele pode estar suprimindo a linhagem de lutar de Mora por enquanto. Quando ele ficar mais forte, ele mostrará ao mundo todo o significado de ser o rei das feras. No entanto, aparece a garota por trás e chama por ele, e que no momento em seguida ela pede para que não ficasse olhando tanto assim para ela, sem estar pelo menos disfarçando. No entanto, ela ignora tudo, ela aqui apenas veio para comprar alguns medicamentos genéticos, mas este lugar era enorme e ela acabou se perdendo. Ela pede ajuda de nosso protagonista, mas também ela percebe que ele acabou de despertar os seus genes. E bem provável que não era capaz de estar controlando seus poderes, o que é normal agora. Mas ela pergunta o que nosso protagonista estava fazendo aqui no centro de guerreiros. Ele fala o que queria, o que surpreende ela bastante. Mas seu real motivo para estar aqui era para comprar alguns medicamentos genéticos. Ela por outro lado acaba pensando que essas coisas não era barato. Significa que terá que gastar uma grana alta para ter só um simples medicamento genético. Mas mesmo que ele queira maximizar os efeitos, os guerreiros geralmente espera que a sua linhagem pelo menos atinja o nível gargalo antes de estar usando. Mas ele pergunta quanto seria pelo menos para comprar uma coisa dessa. O que ela acaba dizendo que no momento aqui ele estava num nível muito baixo. Mesmo estando nesse nível, ele terá que desembolsar uns 400 mil. O que em seguida ele se assusta com o preço, pois isso era caro. Suas economias iria quase tudo embora. Ele agora olhando para isso, nem conseguiria estar comprando 5 porções como essa. No entanto, ele sabia que iria comprar, porém ele queria um descontinho a mais. Então pergunto para ela onde que encontraria um. Ela, que é uma boa pessoa, acaba entregando para o nosso protagonista um cartão de visita, o que significa que é uma indicação de um guerreiro veterano, então ele poderia conseguir algum desconto muito bom. E depois que pegou no cartão, ele acaba agradecendo por ela, e só depois acaba se retirando, mas ela acaba comentando que o destino bem provável que estará fazendo que eles se encontrem novamente. E assim que se despediu dela, o nosso protagonista segue em frente. Só que agora era o momento de estar conseguindo tanto que deseja, conseguindo aqueles upzinhos. E primeiro ele vai no banco e lá ele acaba pegando a boa quantidade de dinheiro que ele tinha. Com o dinheiro em mão, ele compra primeiramente uma arma. Essa arma já custava caro, mas depois de alguns gastos insanos, o nosso herói infelizmente teve tudo. Só que nossa cena muda para a noite, em uma casa bem mal localizada. Encontramos então nosso protagonista em seu quarto fazendo aqueles seus upgrades. Ele pegava aquelas injeções e injetava em si próprio, porém aquilo estava quase tomando o controle de nosso protagonista. Só que agora ele conseguiu o que tanto queria. Ele upou alguns níveis, de 8 subiu para o nível 10. No entanto, ele percebe que subir de nível parece ser incrível demais. Porém, a cada dose genética que ele toma, o seu físico melhora um pouco. Só que da última vez para agora, aumentou só um pouquinho. Mas parece que conforme que seu corpo se fortalece, a mutação básica ficará cada vez mais difícil de estar se cadeando. Só que para ele não era nada mal. Em poucos minutos, ele conseguiu conquistar o que outros levaria 3 ou 4 anos para estar conseguindo. E isso foi só tudo graças a ele, por utilizar aquelas suas estratégias física e básica sua. Se ele conseguir ativar o poder da linhagem sanguínea de Daimon, talvez ele terá a chance de ser o primeiro a ser colocado no exame da escola que estará participando nos próximos dias aí. Mas se o modelo de trapaça não consegue derrotar os gênios, então essa trapaça para ele parece ser muito fraca. Mas por agora ele precisava partir para o reino mais forte, para o reino secreto. O reino secreto são um local onde que monstros não são classificados de rank S ou E. Em si tem uma classificação muito mais forte do que isso. As bestas no reino lá são classe S, que para eles são completamente incontroláveis pelos humanos. E se algum dia esses monstros aí resolver estar invadindo o mundo humano, isso seria um desastre apocalíptico. Enquanto contava essa bela história, a cena muda para outro local. No local, ele percebe que há muito menos pessoas aqui do que ele esperava. Talvez seja porque o reino secreto foi desenvolvido há muito pouco tempo. Afinal, é um reino antigo e quaisquer tesouros que ele tinha lá já foram basicamente levados. Apenas algumas bestas fracas ficaram sobrando para trás para que os guerreiros novatos fossem lá treinar. Sabendo disso, ele vai até esse cara aí lá e acaba comprando um ingresso para poder estar entrando no reino secreto. Ele só pede para que assinasse aqui, para que eles não tivessem a responsabilidade pela morte do garoto. Assim ele acaba assinando e só depois que assinou ele segue em frente. E seguindo em frente ele dá de cara com um portal azul gigantesco. O nosso protagonista para lá e só depois abre um sorriso, já que agora aqui esta
esta será seu primeiro passo para poder estar fazendo sua ascensão para se tornar o rei das feras. Então ele pula e comenta que aqui lá vai ele. Ele então entra no portal e no momento que entrou no portal, a cena muda para outra dimensão. Nessa dimensão ele pousa. Nessa dimensão ele consegue ver várias estrelas. A estrela Konga, a estrela Anyway e também a estrela Taijin. Na dimensão agora, ele se surpreende pois a aparência que ele viu nos livros era totalmente diferente agora, vendo aqui pessoalmente. Isso para ele era incrível, até que demais, ele consegue até ver as estrelas. No entanto, enquanto caminhava feliz por aí, ele acaba sendo seguido por um coelho mutante. E assim que foi seguido por isso, o sistema aparece mostrando que este é a primeira besta do primeiro escalão, o coelho da presas lâmina. O coelho da presas lâmina não perde a oportunidade, ele avança em direção de nosso protagonista, ele ativa suas lanças para pegar o nosso protagonista desprevenido. Mas foi isso que talvez ele pensou, pois nosso herói se vira rapidamente. Ele até zomba da cara do coelho por pensar que pegaria ele pelas costas. A habilidade do modelo de campo magnético salvou a vida de nosso protagonista. Então, depois que ele pegou o coelho, ele simplesmente esmaga aquilo com um simples movimento de mão. E com isso, Ye acaba conseguindo o núcleo do coelho mágico. Ele percebe que o núcleo dele era branco, a qualidade era médio e provavelmente valia em torno de alguns 1000 yuans, mas se ele ganhar 1000 yuans apenas minutos depois de entrar nessa masmorra, isso será bastante eficaz, pois que pessoas comuns se matariam para trabalhar um mês inteiro para ganhar apenas isso aqui, mas só ficar coletando lucros de essa besta de nível baixo seria totalmente inútil. Seria melhor encontrar alguns outros monstros mais fortes. E pensando nisso, aparece um dos monstros ali atrás, parece uma cobra gigante, e essa coisa acaba chamando a atenção de nosso protagonista. Então a coisa que ele tanto queria acaba acontecendo. Aparece um monstro que ele tanto queria. Com o aparecimento dessa cobra mutante aí, ele acaba desbanhando sua espada para fora. E da mesma dimensão mesmo ainda, encontramos um olho de um monstro mais do que perigoso. Porém, enquanto esse monstro se encontrava nessa situação, em outro local encontramos nosso herói com a sua espada desbanhada agora, dando de frente com esse monstro. Com um simples movimento, nosso protagonista conseguiu estar desferindo um golpe nesse monstro. Enquanto desferia isso, ele acabou lendo em alguma enciclopédia dos monstros, que acaba sendo comparado com sua carapaça de aço nas suas costas e a armadura mágica no abdômen do inseto monstro demônio cadáver. É obviamente mais difícil estar rompendo ou fazendo qualquer tipo de ferimento no monstro como ele. E dizendo isso, o monstro acaba se virando e vai em direção de nosso protagonista. Porém, para acabar com um monstro como esse, ele vai precisar utilizar as técnicas de artes marciais. Então ele faz uns movimentos e em seguida surge em sua mão um tipo de ki, é tipo um Kamehameha, e ele desfere aquele golpe nesse monstro. O monstro acabou sendo pego por isso, sendo jogado um pouco para trás. No entanto, tudo que ele pensou que tinha finalizado acaba meio que no fim se tornando em pesadelo, pois ele conseguiu fazer um milagre, ele conseguiu jogar suas mandíbulas em sua direção, como se fosse projeto. E claro, ele via essa coisa se aproximando. Para não ser pego por isso, nosso protagonista desvia logo para o lado. Aquelas duas coisas passam por ele. Porém, mesmo assim, ele conseguiu rasgar a roupa de nosso herói, deixando ele bravo. Porém, em seu nível atual de arte marcial, ele nem sequer tem como conseguir lidar com monstros como esse. E para isso, ele precisava desbloquear algumas dantia profunda. Mas no entanto, sua força é tão fraca que ele nem sequer consegue pôr pra fora 50% de sua força verdadeira. O porquê o corpo original desse corpo aqui que ele reencarnou era um fracassado por completo. Então infelizmente lutar mano a mano e limpo aqui era injusto, então ele teria que fazer aquelas trapaças ali. Para isso ele acaba ativando aqueles truques malucos. Ele ativa o Demon Furioso. Seus olhos acabam meio que saindo um pouquinho de aura e só depois nosso protagonista ativa o seu Godzilla. Sua mão acaba se transformando em uma das patas deles. Neste momento uma aura surge de sua mão. Ele sabia que agora isso seria o suficiente, mas o inseto abre a boca e só depois que abriu a boca ele tentava devorar o nosso protagonista, mas quem era rápido nessa levava a brincadeira. E o nosso protagonista foi mais rápido, ele conseguiu pular e vai em direção da boca do monstro. Porém, com um simples movimento, ele consegue estar destruindo esse monstro por dentro e por fora. Ele conseguiu atravessá-lo e depois que atravessou o monstro, vimos por fora, saindo lá intacto e ainda conseguiu destruir o monstro. Agora que seu físico geral acabou subindo para o nível 21, ele completamente esmagou um inseto demoníaco cadáver de nível 2 como esse. A espada curta que ele acabou meio que comprando foi corroída pelo veneno do inseto demoníaco cadáver. Após desativar a sua transformação, ele tem que estar expelindo o calor do seu corpo ainda, que fazia o nosso protagonista se sentir como se fosse uma turbina. No chão, ele vê a arma lá de 250 mil dólares, que nem sequer ajudou ele a lidar com um monstro de nível 2. Ele percebe que o golpe está ali, ele caiu, e o controle da qualidade daquilo era terrível, a avaliação daquilo era ruim, mas
E em seguida ele se pergunta se por acaso consumiu bastante energia para a sua primeira caça, pois depois da luta ele sentiu um pouquinho mais de fome. E para piorar cada vez mais, ele não trouxe nem sequer uma única comida. Porém, no momento em seguida ele sente um cheiro vindo de outra direção. O cheiro parecia como se fosse um perfume doce. E depois ele encontra aquilo. Isto era um núcleo mágico, o núcleo do inseto demônio cadáver, de grau de nível verde. Ele até parecia emitir um aroma tentador. Só que quem importa com isso, ele então pega aquele seu cristal que acabou de achar e acabou colocando em direção de sua boca. Depois que colocou na boca, ele acaba engolindo isso. E depois que entrou em nosso protagonista, aquele cristal acabou se transformando em alguns pontos, fazendo que sua compatibilidade aumentasse de 7% para 7,3%. Ele fica feliz com esses pequenos aumentos. Só que isso deixou ele bastante feliz, pois ele antes gastou centenas de milhares de porções genéticas. Isso só aumentou 1% sua compatibilidade. Mas esse núcleo mágico verde aqui aumentou 0,3% de sua compatibilidade, sendo que tomando aquilo lá ele precisaria tomar 3 ou 4 agulhadas para chegar nesse nível. Agora que conseguiu ver isso tudo, ele percebeu que desperdiçou muito dinheiro comprando aquelas coisas. Ele até chora por isso, sabendo que ficou insatisfeito com isso. Ele precisa transformar isso em satisfação. Ele estará caçando até se sentir satisfeito. Então para isso estará ativando o campo da vida, o que acaba detectando se há monstros por perto. Depois de algumas horas, a sua compatibilidade acabou aumentando para 9. Seu físico geral aumentou para 15,8. E depois de atingir 9% de compatibilidade, ele fica contente, até porque ele consumiu inúmeros núcleos mágicos brancos, que no momento não estará mais aumentando mais nada dele. Sabendo que isso não vai aumentar mais nada de sua compatibilidade, ele terá que vender esses núcleos agora. E agora no momento ele tem um total de 20 núcleos mágicos brancos e um núcleo mágico verde. Então ele vai até a banca lá e acaba colocando o que deixa a garota totalmente surpresa. Acaba não acreditando, pois um simples estudante conseguiu estar coletando esse tanto de núcleo mágico, já que de acordo com os regulamentos de alguns governos por aí, os artistas marciais devem estar entregando 1/10 de seu saque para eles. Então para o núcleo mágico verde, ele deve estar entregando para eles 5 brancos. Fazendo isso, ele vai estar conseguindo receber talvez uns 200 mil de crédito do reino Xianyiman. Enquanto isso ele se retira, porém faltavam 9 dias até o vestibular. Enquanto isso no portal totalmente azul, encontramos algumas pessoas, que um deles lá chamava pelo Capitão Lian. E eles no momento comentam que deveriam ser capazes de completar a missão da Flor de Jade, já que durante a exploração deles, eles conseguiram estar encontrando e localizando o geral da Flor de Jade sangrenta. Só que o velho Shen acabou meio que sendo ferido por alguns monstros, que ele não pode estar mais se juntando a eles para poder estar entrando no reino secreto desta vez. Só que exige uma regra aí, que pelo menos entrasse nessa masmorra aqui, era preciso ter mais um na equipe. Para entrar no reino secreto de classificação D, era necessário ter 5. Porém ele disse que não precisava se preocupar, até porque ele entrou em contato com a agência de artes marciais lá e acabou meio que pedindo para que apresentasse um aluno para ele. Ele comenta lá apontando para trás que este era um artista marcial de nível 2, Lian. Olhando para essa pessoa, significa agora que tem 5 pessoas na equipe. Ele cutucava o nariz e comentava que ainda era um estudante que ainda não tinha qualificado para estar entrando no reino secreto de classe D. Então ele teve que estar usando algumas agências ilegais para criar alguma identidade falsa e entrar na equipe deles. Porém para entrar precisava gastar 100 mil de crédito, que ele achou um pouco roubado demais. Mas dizendo o nome do nosso protagonista, ele acha o nome dele um pouco estranho demais. Ele em seguida disse que se por acaso escolhesse esse nome e tivesse usando seu nome original, estaria violando alguns direitos autorais. No início ele ficou preocupado com seu nome, mas ele pede para que esquecesse. Então com sua força de nível 9 como discípulo marcial, ele não deveria ser classificado para um reino secreto de classificação D. Só que a equipe dele estará permitindo que ele apenas observasse e aprendesse um pouco. Entendendo que precisava fazer isso, então eles acabam se retirando e só depois disso eles acabam entrando no portal, pois agora seu objetivo é estar encontrando aquela flor de jade sangrenta, já que de acordo com o rastreador, a Flor de Jade sangrenta está em Oasais mais um pouco à frente. Então com o carro, eles entram dentro dessa dimensão. Dentro da dimensão, eles corriam. Enquanto estava correndo aí com a fumaça atrás, ele comenta lá que a última vez foi a floresta tropical, agora um deserto. Parece que o reino secreto não estava basicamente conectado apenas a um mundo só. Porém enquanto corria, uns lá acabam percebendo que tinha alguns ratos demoníacos da terra. Eles estavam correndo muito rápido e esses monstros possivelmente poderiam estar pegando eles. Entendendo que precisava eliminá-los, ele acaba pegando alguma dessas adagas e coloca em sua mão. Depois que colocou aquilo e juntou um pouco de aura de artes marciais, ele rapidamente joga aquilo para trás. E as suas adagas que foi jogada para trás, acaba pegando nesses ratos. E no ponto que aquilo foi pego nos ratos, aquilo acaba se explodindo. E assim que aquilo explodiu, ele segue em frente cada vez mais. Sabendo que foi eliminado, nosso herói percebe que ele fundiu alguma energia de artes marciais naquelas suas adagas, que acabou arremessando muito mais rápido e acabou no fim explodindo na cara dos monstros. Ele olha para ele e percebe que o cara é implacável e ainda mais
mas fala pouco. Porém a cena muda para outro local, em um tipo de deserto, mas só que bem distante. Eles acabam chegando em um oásis. Toda a equipe caminhava por ali, e de fundo nosso protagonista caminhava também. Porém agora ele se perguntava do porquê não estava dirigindo, ainda a alguma distância até o oásis. Para isso ele acaba respondendo que os monstros daqui são extremamente sensíveis a som de motor, qualquer tipo de coisa, e para isso estar distribuindo algumas tarefas enquanto estava caminhando. Xiao Shan estará jogando algumas granadas de atordoamento só um pouco mais tarde para poder estar traindo aquelas bestas. Em seguida, Xiao Hu e Rode, esse basicamente poderia estar preparando algumas armadilhas, e o velho Lu estará fornecendo a ele algum fogo de suspensão. E agora o nosso protagonista, bem, ele não sabe o que precisa ser feito por ele, então ele só pede para que ficasse ali apenas observando, cuidar da linha de frente. Ele concorda com isso, e depois que concordou, eles então começam as suas brincadeiras de estar conseguindo atrair a atenção dos monstros. Ele joga umas bombinhas ali para o ar, e depois de alguns minutos, aquilo acabou explodindo, chamando a atenção de algum dos monstros. Essa pequena bomba que eles jogaram faz algo acontecer com monstros. Isso é praticamente um tipo de ameaça, e os monstros entendem como se fossem alguns outros monstros tentando invadir seu território. E logo que fala sobre isso, o monstro de nível 2, Dragão da Terra, se levanta. Então ele chama o novato e pede para que tomasse cuidado, pois o monstro estava por vir. Enquanto isso tudo que acontecia, uma sombra misteriosa de um cara desconhecido aparece ali de longe, e essa pessoa acaba pegando a adaga que estava no chão. Depois ele simplesmente resolve lamber isso, e depois que lambeu, ele só começa a rir da cara deles do nada ali mesmo. Mas nessa história, então continua ali, naquele mesmo local. No Assais, encontramos aquele cavaleiro utilizando sua espada que com um golpe só, ele consegue estar cortando a cabeça do capitão. Outro se aproxima do capitão Lian. Percebendo que o capitão derrotou esse monstro, eles poderiam estar avançando, mas no entanto, enquanto ele ficava feliz sobre isso, a sua vitória, o monstro caído no chão acaba se levantando e ele levanta a pata para cima dele, e neste momento ele não conseguiria fazer mais nada, mas rapidamente alguém pula. Esse alguém era o nosso protagonista. Assim que pulou, vemos então ele no ar mesmo. O nosso herói prepara um soco, e depois que preparou o soco, ele joga aquilo em direção do monstro que estava se levantando, que acaba recebendo em cheio isso. Logo, percebendo seu poder, todo mundo fica surpreso, pois este talvez seja o novato mais forte, mas eles ficam confusos porque ele agora tem um poder de um nível de combate em nível 2. Mas ignorando isso, todo mundo fica surpreso e feliz com ele. Então, assim, se aproxima de nosso protagonista, por ver que nosso protagonista com um soco só matou um monstro de nível 2. Por ter salvado ele, ele agora considera nosso protagonista como um companheiro seu. Agora que ele comenta lá com o capitão se o monstro foi derrotado, eles apontam a direção e se perguntam se aquela coisa vermelha e brilhante ali valeria tanto. Ele comenta que sim, até porque hoje eles fizeram uma boa colheita, mas no entanto nosso protagonista olha para aquilo e percebe que aquilo era delicioso. Só que dessa vez foi por pouco, que eles quase não conseguiram pegá-lo, mas eles conseguiram derrotar o dragão no fim. Só que no entanto, alguém acaba pegando ele de surpresa. Esse era aquele cara de antes lá, que ficou silencioso até agora. Ele comenta para que ele não ficar surpreso. No entanto, outros do seu grupo se perguntam do que ele fez, mas percebendo que ele fez uma traição, ele acaba metendo o braço para trás para derrubá-lo, mas ele desvia, caindo agora para trás. E encontramos aquele cara lá de antes, que acaba dizendo que não era tão óbvio. O que ele estava fazendo aqui era apenas uma coisa para fazer que ele ficasse um pouco mais rico no futuro. No entanto, ele chamava por um tal de Ho Peng. No entanto, o nosso protagonista se pergunta se ele conhece isso. Ele disse que conhece. Ho Peng é um tipo de cara que rouba artes marciais, mas ele não rouba fora da masmorra, em sim dentro da masmorra. E agora ele colocou o olho no grupo de nosso protagonista, e aquele maluco está correndo atrás dele. Eles não poderiam ser pegos pela lâmina dele. A lâmina daquele cara era venenoso, mas o Rude, aquele traidor, irá pagar. Mas como ele chegou até aqui agora, nosso protagonista acaba supondo a ideia de naquele momento lá que ele pegou aquelas adagas e jogou para trás para derrubar aqueles ratos. Bem provável que foi lá, pois bem provável que naquele local ele acabou entregando a localização para aquele figurante. E ele então sorri e comenta que ele era bastante esperto. Mas ainda era preciso voltar para a escola, pois o exame de admissão estará para começar e a faculdade deles estará começando. Se ele quer um bom futuro, era melhor estar voltando. No entanto, o protagonista acaba estralando no pescoço e diz que o exame estava realmente chegando, mas ele tem que conseguir o maior título e também a maior pontuação. O que ele entende que ele era arrogante demais, então ele joga uma adaga em sua direção, já que ele sabia que o nosso herói era forte, mas com um simples movimento de mão ele agarra aquela sua adaga. Mas o arrogante realmente aqui não era o nosso herói, em si esse cara, ele fará que ele pagasse, até porque ele era barulhento demais. Seu objetivo era tirar o lixo para fora, então ele começa a emanar uma aura de artes marciais em sua mão. Só que no entanto o figurante desconhecido aparece ali e comenta que esse garoto era interessante, então ele pede para que Rude desse cabo dele agora. E seu pedido em seguida é acatado por ele. Ele pega então as suas adagas e joga em direção de nosso protagonista. O nosso herói sabia que aquele explodia, então ele utiliza aquele seu poder, ou melhor, o rugido
rugido do Godzilla, que acaba fazendo que aquelas adagas voassem um pouco para trás. Sabendo que não funcionou de coisa nenhuma, ele acaba então utilizando outro movimento. Após sumir ali, ele aparece por trás de nosso protagonista. Agora, bem provável que ele não conseguirá desviar desse golpe, só que para ele, era um momento mais do que perfeito para testar a sua nova habilidade. Para isso, ele coloca o dedo em sua cara e só depois ele levanta o dedo para cima, onde que ali um raio acaba atravessando o cara. Caindo no chão, todos ficam surpresos por ver que ele conseguiu derrotar o Rude com apenas um único movimento. No entanto, aquele outro figurante se surpreende porque ele acabou de utilizar uma técnica genética, então ele se pergunta que tipo de família grande ele era. Se era uma grande família ele não sabe, mas ele é do clã Nemora. Só que se ele implorar por misericórdia agora, ele pode estar deixando esse figurante correr embora. Porém, isso irrita cada vez mais ele, até porque com suas técnicas de genética ele conseguiria acabar com o nosso protagonista com um único movimento. Assim então ele começa a emanar uma aura bastante poderosa, uma aura roxa, e só depois ele começa a se transformar em um urso. Depois que se transformou, ele vai em direção de nosso protagonista. Ele sabia que o urso tinha alguns pontos fracos, mas ele não queria usar isso, então ele acaba ativando sua habilidade novamente e acaba acertando um dos golpes na perna dele. Depois que o golpe foi pego, ele acaba gritando, porém ele já estava mais perto do que nunca de nosso protagonista. Ele prepara um golpe e tenta acertar o nosso herói, mas ele conseguiu desviar, mas deixar o nosso herói correr era uma coisinha que ele não estará deixando que aconteça. Para isso, ele junta as duas palmas de sua mão e agora com a habilidade de artes marciais de segundo nível, ele vai para cima dele. Só depois de um bom tempo, aquilo se choca, remanando uma aura gigantesca ali para trás. Agora que ele utilizou sua habilidade, o nosso herói aparece por trás dele. Ele agora comenta que agora que terminou, ele estará fazendo o mesmo, só que agora em uma potência um pouco maior. Ele levanta os punhos para trás, e naquele momento uma aura azul emana de sua mão. O que depois nosso protagonista só encaixa aquilo no figurante, dando vários golpes nele, e depois de desferir vários golpes nele, só observamos o cara caindo completamente derrotado no chão, enquanto tinha alguns hematomas em seu corpo. Caído no chão, todo mundo só fica de boca aberta por ver que ele era realmente forte. Depois da luta, ele percebeu que o nosso protagonista utilizou algumas técnicas de trapaça. Além disso, as suas técnicas genéticas emite alguns gás tóxicos. Só que agora, caído no chão, ele comenta lá que um artista marcial perverso como ele claramente não poderia sair ileso daqui. Agora, ele será punido e terá uma punição bastante justa. Para isso, ele levanta seus punhos com a aura azul, com seu olho arregalhado. Ele comenta que várias pessoas estavam amaldiçoando ele. Ele amaldiçoando nosso protagonista não muda quase nada. Então, ele estava pronto para dar a ele a punição. Só que essa punição só infelizmente vamos estar descobrindo tudo isso daqui em uma próxima parte. Pois nosso vídeo hoje infelizmente vai chegando no fim. Mas já para nós, aquelas nossas próximas partes aqui no nosso canal, nós precisamos bater a meta de likes. Pois se nós bater 1.200 likes, eu já trago para vocês o mais rápido possível aquela continuação. Só que antes que eu possa partir, deixa aqui abaixo do que vocês acharam desse novo manhwa. E aí, estão gostando dele? Querem que eu traga mais continuações? Essa dúvida eu deixo com vocês. Só que antes que eu possa partir, deixa aqui abaixo o seu like. E também, se você for possível, se inscreva aqui no nosso canal. Mas agora eu acho que já vou indo nessa por aí. Talvez agora encontro vocês só por aí, ou talvez agora encontro vocês em uma próxima parte.